Então, para ter o crescimento sustentado, claramente o que nós precisamos é ampliar as exportações líquidas para estabilizar o setor externo e, principalmente, nós temos que aumentar o investimento em relação ao PIB. Se nós estamos investindo 19%, 20% do PIB, nós precisamos sistematicamente aumentar, ter um projeto, um plano, né? As lideranças políticas abraçando, de que nós temos que investir 20%, 30% do PIB. A China investe 50% do PIB. Os países asiáticos todos investiam 35%, 40% do PIB para crescer rapidamente, pelo menos nessa primeira fase. Então, para aumentar o espaço ocupado pelo investimento, na utilização da capacidade instalada que nós temos, que vai crescer lentamente, nós temos que reduzir alguma coisa. E aí, lógico que nós temos que reduzir a carga tributária, reduzir os juros, né, reduzir, portanto, a despesa pública, né, para fazer todo esse ajuste. Então, a ideia aqui de déficit zero é você enquadrar, né, toda a receita e despesa de tal forma que o déficit desaparece. O governo gasta aquilo que arrecada, não pode fazer mais dívida. Se deixa de fazer dívida, né, nós temos imediatamente uma queda na taxa de juros, e com isso nós podemos começar a ampliar os investimentos, né, e para isso nós precisamos começar a discutir todas as questões. Mudar o perfil de gasto, menos despesa corrente, mais investimento público, né, maior eficiência, né, e um sistema tributário mais adequado. Nessa situação, o governo tem que poupar, né, reduzir a despesa corrente para fazer investimento. Portanto, não vai recorrer à poupança privada, pagando juros elevados, está certo, para financiar a sua despesa. E com isso você libera o setor privado para ampliar os investimentos e com juros menores, aumentando, evidentemente, a lucratividade dos investimentos. Então, esse é o esquema onde nós precisamos chegar. Acho que eu vou passar essa parte que já falei bastante. Pode passar. Bom, eu já acho que ocupei muito tempo. Uma outra coisa que eu gostaria de falar um pouco é sobre a ética e responsabilidade fiscal no governo Mário Covas. Para mim é uma grande honra poder ter trabalhado com um grande homem, né? Na verdade, um gigante. Quer dizer, poucas pessoas têm o fôlego, a capacidade de trabalho, né, e competência que Mário Covas tinha, né? E, na verdade, exatamente por ter trabalhado com uma pessoa como Mário Covas e existir pessoas como Mário Covas e ter seguidores, né, como governador aqui, Geraldo Alckmin e sua equipe, que a gente acredita que essa questão, que é extremamente complexa, complicada, pode ser equacionada, porque isso foi feito em São Paulo. E mais do que isso, o que surpreende é que a população, no final, acaba aprovando. Tanto é que o governador Mário Covas foi reeleito e o governador Geraldo Alckmin foi reeleito exatamente com a mesma bandeira. Ética e responsabilidade fiscal na gestão de recursos públicos. Eu vou me ater aqui a mais as questões de gestão fiscal mesmo, né, do que as questões éticas que acho que já foram tratadas. Em primeiro lugar, a regra básica que o governador Mário Covas estabeleceu é de que se gasta somente o que se arrecada. Melhore a arrecadação e vamos gastar, e gastar bem. Essa é a regra que, depois de pouco tempo, permeava toda a máquina do governo, porque todos os secretários acabaram abraçando essa. Então, não é só ir atrás do governador e pedindo mais recursos para fazer novos projetos, mas primeiro rever todos os projetos e as obras que a secretaria estava levando adiante, né? Fazer bem, né? Pensar em procurar recursos, né, para fazer novos projetos e novas obras. E isso derivava de uma coisa muito simples. O Estado de São Paulo, em 31 de dezembro de 94, estava quebrado. Eu assinei provavelmente o primeiro e único balanço, né, do governo do Estado de São Paulo com patrimônio líquido negativo. Que é essa herança que nós recebemos. Recebemos uma herança de uma dívida impagável. Como o governador Geraldo Alckmin me lembrou, só de juros da dívida do Estado,
de uma parte da dívida. Daquela dívida mais contratual imobiliária, que você tinha os registros e você sabia, aquelas dívidas com os bancos, né, títulos públicos. O serviço da dívida, os juros que nós precisamos pagar, era de 1 bilhão e 100. 1 bilhão e 200, enquanto que a receita era 1 bilhão e 100 naquele momento. Isso era janeiro de 95, que o Banco Central, inclusive, tinha elevado a taxa de juros em função da crise mexicana. Taxa mensal de juros de algumas dívidas que nós pagamos era 5% ao mês. Então, é evidente, não dá como fazer mais dívida, precisamos equacionar o problema da dívida. Segundo ponto precisamos melhorar a arrecadação, melhorar todos os sistemas, melhorar a fiscalização, tornar mais eficiente a máquina de arrecadação. Mas quando nós vimos os números da carga tributária, que naquele momento, em janeiro de 95, estava chegando aos 30% do PIB, e São Paulo pagava praticamente metade, e eu dizia para o governador, São Paulo paga uma carga tributária que é mais do que 40% do PIB. Quase metade de tudo que se produz em São Paulo é carreado para o governo federal, o governo do estado e para os municípios sob forma de tributos, taxas, etc. Então, não é possível aumentar. Isso sufoca qualquer economia. E aí, um dos primeiros decretos que o governador assinou foi de que se aumentasse a arrecadação num certo percentual, ele reduziria a carga tributária, né, de ICMS. Como nós não conseguimos chegar à meta, o governador, logo já desde o início, começou a implementar uma política de aumentar a eficiência na máquina de arrecadação, mas sempre reduzindo as alíquotas, reduzir a carga tributária. Cobrar bem de todos, né, e reduzir a carga tributária. Outro aspecto fundamental que o governador queria é a racionalização dos gastos. Logo no início do governo, entre outras coisas, ele mandou fazer o levantamento de todas as obras iniciadas e não concluídas. Eram 2.320 obras que haviam sido iniciadas, alguns por governos há 10, 15 anos atrás, que tinham sido abandonadas, paradas. Cada governo chegava e iniciava novas obras e não concluía. Então, o governador chega e diz, nós não vamos iniciar nenhuma obra nova, né, mas vamos tocar as obras iniciadas e não acabadas. E só aí é que nós vamos discutir em obras novas. É isso que ele fez.